sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Vamos começar uma leitura. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô, primeiro. E vamos começar uma leitura para o signo de Câncer, para a vida romântica, amorosa dos cancerianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Peço que quem não é inscrito no canal, se inscreva. Curta esse vídeo, comente aqui o que você achou, compartilhe com outros cancerianos que você conhece. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Vamos começar aqui com o Monology. Gente, não é possível. Eu embaralho, vocês veem que eu embaralho. E tanto eu embaralho que a segunda carta sempre vem diferente. Não, mas eu vou embaralhar de novo. Eu vou deixar aqui, mas eu vou embaralhar um pouquinho mais. Tá. Reserve um tempo para respirar. Lua disseminadora e lua cheia em todos os seus sonhos precisando do plano prático. É porque, assim, é o terceiro vídeo que eu gravo que vem a mesma carta. Então, assim, assistam Capricórnio, tá? E Peixes. Capricórnio, que é o oposto complementar a Câncer, e Peixes, que é um signo de água, assim como Câncer. As leituras podem estar um pouco conectadas mesmo. Veio aqui com o oráculo da deusa tríplice o chakra... Como é o nome do chakra, meu Deus? O chakra... laríngeo. Nossa senhora, quase que não vinha. É uma carta que fala muito sobre expressão. A lua disseminadora é a lua logo após a lua cheia, né? Antes da lua minguante. É depois de um pico de energia, depois de uma colheita, depois de uma finalização. Com os anjos e ancestrais veio o anjo guardião, você não está sozinho. Para quem tá numa relação, vocês têm um pouco de dificuldade de se colocar nessa relação, de se impor, de manifestar os seus desejos, as suas vontades, de imprimir a sua personalidade nessa parceria. É como se você andasse muito em função da outra pessoa, você vivesse muito, o que a outra pessoa decidir tá bom, o que a outra pessoa quiser eu quero. Só que tem crescido em você um desejo de expressão, de colocar mais a sua marca. Só que você ainda não sabe muito bem como fazer isso, né? Você tá meio tentando descobrir, tentando entender como isso pode ser feito, né? Porque esse seu modo de agir tem muitas camadas, digamos assim. Ele não é só porque você, sei lá, não me importa, ou você não tem o que expressar, né? Às vezes as pessoas dizem, fulano não tem personalidade. Mas isso não existe, não ter personalidade, né? Todo mundo tem uma personalidade. A questão é que a personalidade de vocês, às vezes é um pouco mais contida, né? Câncer é um signo, assim, mais reservado. Então, às vezes a outra pessoa meio que rouba a cena. E vocês tendem a se acomodar, né, em volta. Câncer é um signo de água. A água tem esse movimento de acomodar, né, de se moldar. Só que, enfim, vocês estão sentindo e estão entendendo essa necessidade de
de se expressar um pouco mais, de se colocar um pouco mais, de participar um pouco mais, de decidir um pouco mais, enfim. E essa carta do anjo guardião, ela vem lembrar que vocês não estão sozinhos nesse processo, de que tem uma espiritualidade que te acompanha, te guia, te protege, que te ajuda nesse processo também. Então eu vejo aqui um pedido muito claro, assim, de você buscar os seus guias, de você tirar pequenos momentos no seu dia, na sua semana, para se interiorizar um pouco, para de repente fazer uma meditação, uma oração, buscar um contato com a natureza e de uma forma assim muito individual, muito sua, muito só você com você, sabe? Para que você tenha esse contato mais profundo com a sua guiança espiritual e consiga receber as orientações que você está buscando. Vamos ver aqui uma carta com um tarô mitológico para entender um pouco mais da energia de vocês para a vida romântica nesse momento. O Imperador. Tem essa energia de querer participar mais, de energia um pouco mais ativa, né? É até bem diferente da energia canceriana, assim, que é a energia mais do feminino lunar, né? Energia mais sutil, mais, às vezes até passiva, né? Menos ativa. Receptiva, né? Acho que é uma palavra melhor, uma energia mais receptiva. O Imperador é a energia mais ativa, então nesse momento vocês estão sentindo essa necessidade de se colocar mais. 10 de ouros, 8 de ouros, 6 de copas, Rei de copas, o dependurado e a roda da fortuna. Tá, para alguns pode envolver família, tá? Alguma questão familiar com o pai, né? Ou algumas pessoas aqui se assumindo, né? Assumindo a própria sexualidade para um pai ou uma mãe. Então, esse desejo de se expressar não vem tanto de uma relação romântica, vem da sua relação, assim, acontece na sua relação com a sua família, né? Até pode vir esse desejo maior de se assumir, se expressar, pode vir de uma relação romântica que você está cultivando. Nesse sentido, tem um medo, né, de se magoar, tem um medo da não aceitação. Só que aqui você tá carregando um peso muito grande, assim, não dá pra continuar carregando isso, sabe? Com você. Você precisa colocar pra fora. E com essa roda da fortuna aqui, me vem uma coisa de que, assim, você não vai ter a resposta que você espera. A reação dessas pessoas, a resposta que você vai ter é melhor do que o que você espera. Não é pior. Aí tá, pra quem não é uma questão, assim, de sexualidade, ou de gênero e tal, existe aqui um desejo, uma importância, assim, que vocês dão para uma construção familiar. Vocês se dedicam muito a isso, porque isso é um sonho de vocês. Viver essa vida com alguém, partilhar, né? Ter uma família feliz, saudável. E família aqui não é necessariamente a família tradicional brasileira, pai, mãe, filho, cachorro,
periquito, papagaio. É o que você entende por família, a família que você quer ter. Às vezes essa noção de família é você e seu parceiro. Às vezes é com filho, às vezes não, às vezes é com pet, às vezes não. Às vezes é uma casa cheia, é junto de todos os seus parentes, enfim. Varia para cada um. Mas tem esse desejo, né? E é algo que vocês se dedicam. Só que tem aspectos dessa construção, assim, o que significa família para você, como você vem construindo isso, que é como se não tivesse muito em acordo com a outra pessoa. Como se você, aqui, você sente que você tá fazendo muito por essa situação, assim, você entende que tem um desequilíbrio, que você faz muito, que você coloca uma dedicação que não é equivalente à dedicação da outra pessoa. Você sente que você tá carregando um pouco isso nas costas. Às vezes não é que você tá carregando a relação nas costas, às vezes é que você tá carregando esse ideal familiar nas costas. Porque talvez seja uma coisa que só você queira, que a outra pessoa não queira tanto assim, ou não queira dessa maneira. Enfim, você fica meio. Eu sinto que está muito em você, na sua cabeça. Isso não tá muito conversado com a outra pessoa, sabe? É uma coisa meio assim, eu vejo as coisas de um jeito, aí eu crio uma narrativa na minha cabeça a partir do que eu tô enxergando, e aí eu tiro conclusões a partir dessa narrativa que eu criei e tomo decisões a partir dessa conclusão, mas tudo aqui dentro da minha cabeça, sem a participação da outra pessoa. Aí assim, não é bem assim que funciona uma parceria, uma relação, né? Não é muito por aí. É que pede uma mudança de postura, de perspectiva, né? Pede esse compartilhar. A leitura de Peixes e de Capricórnio, principalmente, falava muito, vejando Capricórnio, assim, que falava muito sobre sobre estar agindo de uma forma muito individual dentro de uma parceria. E às vezes é isso, você quer tanto aquela parceria que você tá pegando tudo pra si. Que você tá pegando, que eu digo assim, as responsabilidades. Você tá fazendo tudo pra viabilizar aquilo, pra fazer aquilo existir. Só que aí se é você que tá fazendo tudo sozinho, não é uma parceria, entende? Porque aí cadê a outra pessoa? Pra quem tá solteiro, eu vejo vocês se dedicando muito a questões familiares nesse momento. Mas pode ter uma pessoa assim por perto que chama a atenção de vocês, que chega interessado em vocês, só que vocês ficam um pouco resistentes assim a se abrir para essa pessoa, porque vocês ainda não estão seguros emocionalmente para um novo começo, sabe? Reserve um tempo para respirar, tipo, emocionalmente vocês sentem que ainda não é hora de uma nova relação, né? Pra quem tá solteiro. Só que assim, a roda da fortuna é muito assim, espere o inesperado, sabe? Então, sei lá, a vida pode te surpreender, essa pessoa pode te surpreender. E aqui só pede pra você não ficar tão fechado, assim. E não sucumbir a um medo de se envolver, medo de se machucar, sabe? Vamos ver aqui o que é que vem de energia sobre... Assim, aqui eu tento pegar a energia ou da pessoa que aparece, ou com quem vocês estão se relacionando, ou com quem vocês terminaram.
Aí eu não sei o que é que vai aparecer. Quem é essa pessoa? Como essa pessoa te vê? Como ela se sente? Tá, aqui eu vejo que apareceu tanto pra quem tá numa relação quanto pra quem tá conhecendo alguém. Essa pessoa, ela é um pouco assim... Digamos que as noções dela de limites são um pouco diferentes das suas. Então, é como eu tava falando no começo. Essa pessoa é como se ela tivesse uma personalidade mais forte, mais marcante. E aí ela meio que atropela você um pouco, sabe? Ela toma um pouco o seu espaço. Como ela te vê como alguém muito único, muito especial, muito diferente, assim, de todo mundo que ela já conheceu, mas isso de uma forma muito positiva, sabe? Te acha muito especial, assim. E como ela sente com relação a você? Ela sente um pouco essa insegurança, assim, ela sente que às vezes você não dá muito espaço para ela fazer a parte dela, assim, que você toma muitas responsabilidades para si, ao mesmo tempo que a gente tá falando que as vontades são muitas da outra pessoa. Enfim, tem um desajuste, um certo desequilíbrio nessa relação que precisa ser visto aí. Para quem tá conhecendo alguém, né? Essa pessoa, ela pode chegar de uma forma que até soe para vocês como algo um pouco invasivo. E ela vê vocês como alguém muito especial, assim, que chama muita atenção, muito diferente da média. É porque, assim, pra quem tá conhecendo alguém, qual é a sensação que eu tenho? Que essa pessoa, ela chega de um jeito que desagrada vocês de alguma forma, mas não desagrada por quem essa pessoa é, mas pela maneira como ela se apresenta. Interessante, porque aqui tem um polvo na cabeça desse rei de copas e tem um polvo aqui, né? Como se essa pessoa chegasse de uma forma assim muito... chegando... Enfim, ela chega de uma forma que incomoda um pouco vocês. Mas, novamente, não é uma questão assim de quem ela é sobre a maneira como ela agiu. E eu sinto que essa maneira como ela agiu é falta de tato, às vezes, falta de jeito, sabe? Eu sinto que não é por mal, assim. Porque essa pessoa tem um coração bom e ela tem sentimentos bons com relação a você. Muito iniciais ainda, porque eu sinto que vocês não se conhecem muito. Enfim, pra quem já conhecia essa pessoa e essa pessoa meio que dá em cima de vocês se conhecem pouco, assim, vocês são conhecidos, né? Não são próximos nem nada. Interessante. Eu gosto de puxar, de usar esse baralho pra essas energias, porque sempre saem umas coisas assim bem específicas. Vamos ver aqui com o oráculo da criança interior, que é que a gente tem para os cancerianos. Tudo que eu preciso vem até mim. Essa carta vem lembrar que, assim, a gente não precisa carregar o peso do mundo nas costas, a gente não precisa fazer tudo sozinho, a gente não precisa querer se preparar e se antecipar para tudo, assim. Às vezes a gente tem essa noção de que, eu não tô pronto para me relacionar, não estou pronto para me envolver. Mas o que é estar pronto? O que seria estar pronto, sabe?
Você não tá pronto ou você tá com medo? Enfim, é uma carta que fala muito sobre você não precisar, você ter a consciência que você tá preparado o suficiente. Ou seja, que se você precisar lidar com alguma situação desafiadora, você vai ter as ferramentas para lidar com aquilo. Vou dar um exemplo. Ano passado eu fiz uma viagem, mais ou menos nessa época do ano, para um lugar que estava frio. Só que no ano anterior eu tinha ido na mesma época, quase na mesma data, e não estava tão frio. Então eu pensei assim, não vou levar roupas tão de frio. E eu não levei. Só que eu cheguei lá e estava assim, absurdamente frio. E aí eu fui numa loja e comprei uma blusa assim mais quentinha, umas meias e pronto, problema resolvido. Então assim, você vai ter as condições de resolver os problemas que se apresentarem, de lidar com o que se apresenta na sua vida, com a reação de alguém, com a investida de alguém, com os desafios, com os ajustes que serão necessários, com a parceria. Mas você precisa entender que você não é responsável por tudo. Que não tem como você se antecipar a tudo, não tem como você estar preparado para tudo. Isso não existe. É colocar sobre si mesmo uma responsabilidade, um peso que são cruéis, assim. Aqui com o oráculo da mulher em total contra si mesmo veio a soberana. É muito interessante essa leitura porque ela pede um equilíbrio fino, assim. É porque ao mesmo tempo que você tá fazendo demais, você tá se expressando de menos. Como se você quisesse compensar a sua ausência de expressão, de postura, de presença, né, numa situação, com atividades, com dinheiro, com responsabilidades. Uma coisa de tipo assim, eu crio toda a estrutura, me responsabilizo por tudo, crio todas as condições para essa pessoa ser o que ela quiser e fazer o que ela quiser. Mas o que é que eu estou fazendo para eu ser e fazer o que eu quero? Tá faltando isso. E às vezes o que você quer é o mesmo que a outra pessoa quer. Não é sobre isso ser diferente ou não. É que isso não está sendo colocado. Você nem sabe direito o que é que você realmente quer porque você não se permite olhar para isso. Porque você está dedicando toda a sua atenção a olhar para o que a outra pessoa quer e a garantir que os desejos e sonhos dela sejam atendidos. Mas e você? Onde é que você fica aqui? E essa carta da soberania, ela vem fazer justamente essa pergunta. E você? Seja soberana sobre a sua vida. O que você sente, quem você é por isso que você deve se guiar para as suas escolhas, sabe? E não adianta dizer, mas o que eu quero é fazer o outro feliz. Não, tudo bem, você pode querer fazer o outro feliz, mas o que você quer para você? Você precisa ter sonhos e desejos e vontades e interesses que são para você. Você precisa exercitar a sua sabedoria, soberania, a sua individualidade. E se permitir colocar isso para fora. Colocar isso no mundo. Agir de acordo com os seus desejos, os seus sonhos.
Tá bom, cancerianos? Espero que tenham gostado da leitura. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimatarot.com.